Capítulo 1. Chega a tempestade. Foi como aconteceu. Na noite em que finalmente cedeu a pior onda de calor da história no norte da Nova Inglaterra, toda a região oeste do Maine foi devastada pelas mais terríveis tempestades que já testemunhei. Morávamos em Long Lake e vimos a primeira dessas tempestades abrindo caminho sobre a água, em nossa direção, pouco antes do escurecer. Durante uma hora o ar havia ficado absolutamente parado. A bandeira americana colocada por meu pai em nossa casa de barcos, em 1936, jazia flácida contra seu mastro. Nem mesmo as pontas oscilavam. O calor era como uma coisa sólida, parecendo tão profundo, tão soturno como água de poço. Naquela tarde, nós três tínhamos ido nadar, porém a água não causava alívio, a menos que se fosse bem no fundo. Acontece que, nem eu e nem Steph queríamos ir para o fundo, porque Billy não podia. Billy tem 5 anos. Tivemos uma refeição fria às 5:30, beliscando desanimadamente sanduíches de presunto e salada de batata no passadiço que dá para o lago. Ninguém parecia querer algo mais além de Pepsi, que estava em um balde de aço com cubos de gelo. Depois que terminamos, Billy voltou a brincar em suas barras de exercícios por algum tempo. Eu e Seth ficamos sentados, sem falar muito, fumando e espiando o soturno espelho chato do lago até Harrison, no lado oposto ao nosso. Alguns barcos a motor troavam para lá e para cá. Os pinheiros na margem contrária pareciam empoeirados e murchos. Para o oeste, nuvens enormes e purpúreas acumulavam-se lentamente, maciças como um exército. Relâmpagos faiscavam dentro delas. Na casa ao lado, o rádio de Norton, sintonizado para aquela estação de música clássica, transmitida do alto do Monte Washington, soltava uma alta torrente de estática, sempre que brilhava algum relâmpago. Norton era um advogado de Nova Jersey, e aquela casa junto ao Long Lake era apenas uma residência de verão, sem qualquer fornalha ou calefação. 2 anos antes, havíamos tido uma disputa sobre divisas, que acabou indo parar no tribunal do condado. Eu venci. Norton dizia que eu vencera porque ele era um forasteiro. Não havia excessos de amizade entre nós. Steph suspirou desanimada e abanou o alto dos seios com a barra de sua frente única. Duvidei que aquilo a refrescasse muito, mas o movimento melhorava bastante a vista. Não quero assustá-la, falei, mas acho que vem uma tempestade e tanto por aí. Ela me fitou dubitativamente. Já tivemos trovoadas na noite de anteontem e ontem também, David. Não deram em nada. Esta noite vai ser diferente. Você acha? Se a coisa ficar preta, vamos para o andar de baixo. Acha mesmo que haverá temporal? Meu pai tinha sido o primeiro a construir uma moradia que resistisse o ano inteiro, naquele lado do lago. Quando pouco mais do que um garoto, ele e seus irmãos haviam levantado uma casa de verão onde a nossa agora se assentava, mais uma tempestade de verão, em 1938, a derrubar até os alicerces, com paredes de pedra e tudo. Só a casa de barcos escapara. 1 ano mais tarde, ele havia começado a casa grande. Agora, as árvores é que sofrem nos temporais fortes. Envelheceram e o vento as derruba. É a maneira de a mãe natureza limpar a casa periodicamente. Para ser franco, não sei, falei, em tom sincero. Eu tinha apenas ouvido histórias sobre a grande tempestade de 38. Contudo, o vento pode soprar do lago como um trem expresso. Billy apareceu. Pouco depois, queixando-se de que não estava divertido brincar nas barras de exercício, porque ele estava todo suado. Afaguei seus cabelos, desmanchando-os, e lhe dei outra Pepsi. Mais trabalho para o dentista. As nuvens cúmulos de trovoadas estavam chegando mais perto, empurrando o azul do céu. Agora não havia mais dúvida sobre a iminência de uma tempestade. Norton desligara seu rádio. Billy sentou-se entre sua mãe e eu, espiando o céu como que fascinado. Os trovões ribombavam,
rolando lentamente através do lago, ecoando e voltando a nós. As nuvens se torciam e rolavam, agora encimando todo o lago, e pude ver uma coifa delicada de chuva que caía delas. Tudo ainda muito distante. Enquanto olhávamos, provavelmente devia estar chovendo em Golders Mills, talvez até em Norway. O ar começou a mover-se, primeiro intermitente, erguendo a bandeira e deixando-a cair de novo. Começou a refrescar e a brisa se firmou, primeiro esfriando a transpiração de nossos corpos, depois parecendo congelá-la. Foi então que avistei o véu prateado, cruzando o lago. Em segundos, apagou Harrison da vista e veio direto para nós. Os barcos a motor tinham desaparecido do cenário. Billy levantou-se de sua cadeira, uma réplica em miniatura de nossas cadeiras de diretor, completa com seu nome pintado às costas. Papai! Olhe! Vamos entrar, falei, levantando-me e passando o braço em torno de seus ombros. Você viu, papai? O que era aquilo? Um ciclone de água. Vamos entrar. Steph lançou um olhar rápido e assustado para meu rosto. Vamos, Billy disse em seguida. Faça o que seu pai mandou. Entramos pelas portas deslizantes de vidro que dão para a sala de estar. Fechei as portas, empurrando-as em seus trilhos, depois parei e olhei novamente para fora. O véu prateado já fizera 3/4 do trajeto através do lago. Reduzira-se a uma espécie de xícara de chá girando loucamente entre o céu negro, cada vez mais baixo, e a superfície da água, que ficará cor de chumbo, raiada de branco cromado. O lago começava a oferecer uma fantástica semelhança com o oceano. Havia ondas enormes que se quebravam e lançavam espuma acima das docas e quebra-mares. Lá fora, no meio, ondas de crista espumosa jogavam as cabeças para um e outro lado. Espiar o ciclone líquido era hipnótico. Estava quase sobre nós, quando um relâmpago riscou tudo com tanta luminosidade, que a paisagem permaneceu em negativo nos meus olhos, por 30 segundos depois disso. O telefone fez um assustado tim. E, quando me virei, vi minha esposa e meu filho, parados bem à frente do janelão que nos dá uma vista panorâmica do lago a noroeste. Tive uma daquelas terríveis visões, creio que são reservadas exclusivamente para maridos e pais, em que a janela panorâmica se estilhaçava com um som grave de tosse seca, disparando flechas de vidro ao estômago nu de minha esposa, ao rosto e pescoço de meu garoto. Os horrores da Inquisição nada são, comparados às sinas que nossa mente arquiteta para os entes queridos. Agarrei os dois com firmeza e os puxei dali. Diabo, o que estão fazendo? Saiam daí! Steph deu-me um olhar assustado. Billy apenas olhou para mim como parcialmente despertado de um sono profundo. Guiei-os para a cozinha e apertei o interruptor da luz. O telefone tilintou novamente. Então, o vento chegou. Era como se a casa houvesse decolado, imitando um 747. Ouvia-se um assobio arquejante e agudo, às vezes aprofundando-se em um rugido grave antes de gliçar para um uivo ululante. Vá para baixo! Falei para Steph, agora precisando gritar, a fim de ser ouvido. Diretamente acima da casa, os trovões estremeciam pranchas gigantescas e Billy encolheu-se, agarrado à minha perna. Venha você também! Gritou Steph. Assenti, fazendo gestos para acalmá-la. Precisei arrancar Billy de minha perna. Vá com sua mãe. Preciso apanhar algumas velas, para o caso da luz faltar. Ele a seguiu, e eu comecei a abrir armários. Velas são coisas engraçadas, sabem como é. A gente as guarda, todas as primaveras, sabendo que uma tempestade de verão pode interromper a energia elétrica. No entanto, chegado o momento, elas se escondem. Agora, eu vasculhava o quarto armário, passando pelos 15 gramas de erva que comprará com Steph, 4 anos atrás, mas que ainda não fora inteiramente fumada, passando pelas dentaduras chocalhantes de dar corda,
pertencentes a Billy compradas na loja de novidades de Auburn, passando pelas fotos espalhadas que Steph sempre esquecia de colar em nosso álbum. Olhei debaixo de um catálogo da Sears e atrás de uma boneca Kewpie, de Taiwan, que eu ganhará na feira de Fribourg, derrubando garrafas de leite em madeira, com bolas de tênis. Encontrei as velas atrás da boneca Kewpie, com seus vidrados olhos mortos de ser humano. Ainda estavam embrulhadas no celofane. Quando fechei a mão em torno delas, as luzes apagaram-se e a única eletricidade era a que provinha do céu. A sala de refeições iluminava, sim, uma série de flashes rápidos, brancos e purpúreos. Ouvi Billy começando a chorar lá embaixo e o murmúrio sufocado de Steph tentando acalmá-lo. Eu tinha que dar mais uma espiada na tempestade. O ciclone líquido já devia ter passado sobre nós ou se dissolvera junto à margem, mas eu não conseguia ver além de 20 metros na superfície do lago. A água estava em absoluto torvelinho. Vi o embarcadouro de alguém, dos jacer, talvez, arrancado com seus esteios principais, virando-se alternadamente para o céu e enterrando-se na água encapelada. Desci. Billy correu a agarrar-se em minhas pernas. Levantei-o no colo e o abracei com força. Depois acendi as velas. Sentamo-nos no quarto de hóspedes, abaixo do saguão de meu pequeno estúdio e nos entreolhamos, a tremeluzente claridade amarelada das velas, enquanto ouvíamos a tormenta urrar e sacudir nossa casa. Uns 20 minutos mais tarde, ouvimos um ruído de madeira lascando, depois a queda, quando um dos grandes pinheiros foi derrubado nas proximidades. Em seguida, houve silêncio. Será que já terminou? Perguntou Steph. Talvez, respondi. Talvez, apenas por algum tempo. Subimos ao andar de cima, cada um carregando uma vela, como monges indo às vésperas. Billy carregava a sua, com cuidado e orgulhosamente. Carregar uma vela, carregar o fogo era uma grande coisa para ele. Ajudava-o a esquecer que tivera medo. Estava muito escuro, para ver-se quais os danos existentes em volta da casa. Já passará da hora de Billy dormir, mas nenhum de nós sugeriu levá-lo para a cama. Sentados na sala de estar, ouvíamos o vento e olhávamos os relâmpagos. Cerca de 1 hora mais tarde, o temporal voltou. Durante 3 semanas, a temperatura passará dos 32 graus e, em 6 daqueles 21 dias, o Serviço Nacional de Meteorologia sediado no aeroporto de Portland anunciará temperaturas acima de 35 graus e meio. Tempo esquisito. Além do extenuante inverno que havíamos atravessado e da primavera atrasada, algumas pessoas tinham desencavado aquela velha piada sobre os efeitos retardados dos testes com a bomba nos anos 50. Isso é, naturalmente, o fim do mundo. A mais velha piada de todas. A segunda borrasca não foi tão violenta, mas ouvimos a queda de várias árvores, enfraquecidas pela primeira investida. Quando o vento começou a esmorecer novamente, ouviu-se uma forte pancada no teto, como um punho que caísse sobre a tampa de um ataúde. Billy deu um salto e olhou apreensivamente para o alto. Ele aguenta, campeão, falei. Billy sorriu nervosamente. Por volta das 10 da noite, chegou a última borrasca. Terrível. O vento lulava quase tão alto como da primeira vez e os relâmpagos pareciam explodir em toda a nossa volta. Mais árvores caíram e ouvimos um ruído de madeira estilhaçada, seguido de uma queda, perto da água. Steph sufocou um grito. Billy acabará dormindo em seu colo. O que foi isso, David? Acho que foi a casa de barcos. Oh, meu Deus! Vamos todos para baixo novamente, Seth, falei. Tomei Billy nos braços e levantei-me com ele. Os olhos de Steph estavam arregalados e cheios de medo. Será que vamos ficar bem, David? Claro. Fala sério. Naturalmente. Fomos para baixo. 10 minutos mais tarde, quando a borrasca final atingiu o auge, houve uma barulheira de vidros espatifados no andar de cima,
a janela panorâmica. Talvez a minha visão de horas antes não houvesse sido assim tão louca. Steph estivera cochilando e acordou com um pequeno grito agudo, enquanto Billy se remexia inquietamente na cama de hóspedes. A chuva entrará em casa, disse ela. Acabará com os móveis. Se entrar, paciência. Está tudo no seguro. Isso não torna as coisas melhores, disse ela, em voz perturbada. Reprovadora. A cômoda de sua mãe, o nosso sofá novo, a TV colorida. Se o falei. Durma. Não posso, respondeu ela, mas dormia 5 minutos depois. Fiquei acordado por outra meia hora, tendo uma vela acesa por companhia, ouvindo o temporal caminhar e falar lá fora. Tive a sensação de que, pela manhã, haveria uma porção de residentes das margens do lago ligando para seus agentes de seguro, um bocado de serra zumbindo, enquanto os moradores cortavam as árvores caídas em seus tetos, e varado suas janelas, bem como inúmeros caminhões amarelos da companhia de eletricidade rodando nos arredores. O temporal agora diminuía, sem nenhum sinal de nova borrasca. Subi ao andar de cima, deixando Steph e Billy na cama. Examinei a sala de estar. A porta de vidro deslizante aguentará o rojão. Entretanto, no lugar onde antes houvera janela panorâmica, agora havia um buraco chanfrado e recheado de folhas de bétula. Era o topo da velha árvore que crescia junto à entrada lateral para o porão, desde que eu podia recordar. Olhando para seu topo, agora visitando nossa sala de estar, podia entender o que Steph quisera dizer, ao falar que o seguro não tornava as coisas melhores. Eu amara aquela árvore. Havia sido uma rude veterana de muitos invernos, a única árvore no lado da casa dando para o lago, que ficará isenta de minha própria serra de cadeia. Enormes estilhaços de vidro em cima do tapete refletiam e repetiam a claridade de minha vela. Lembrei-me de avisar a Steph e Billy. Teriam que usar seus chinelos ali. Os dois gostavam de perambular descalços pela manhã. Desci novamente ao andar de baixo. Dormimos os três na cama de hóspedes, com Billy entre nós dois. Sonhei que via Deus caminhando através de Harrison, no lado oposto do lago, um Deus tão gigantesco que, da cintura para cima, ficava perdido em um cristalino céu azul. No sonho, eu podia ouvir o estalo lacerante e o ruído de árvores lascadas se quebrando, quando Deus pisava forte nos bosques, imprimindo suas pegadas entre as árvores. Ele circulava o lago, seguia para o lado de Bridgeton, em nossa direção. Todos os chalés e casas de verão explodiam em chamas branco-púrpura, como relâmpagos, e logo a fumaça encobria tudo. A fumaça encobria tudo como um nevoeiro. Se gostou, deixe seu like para o capítulo 2.